Bem-vindos a mais um DSS, o nosso diálogo semanal de segurança do Grupo RCS, e hoje vamos conversar sobre procedimentos de trabalhos em espaços confinados. Primeiramente, vamos falar sobre o que é o espaço confinado e qual a norma que trata desse assunto. Então vamos lá. Espaço confinado é tratada pela norma regulamentadora NR33 e define espaços confinados como áreas que não foram projetadas para ocupação humana contínua, apresentando condições limitadas de acesso e saída e cuja ventilação é ruim ou até inexistente. Nesses locais, talvez haja falta ou excesso de oxigênio. Até mesmo o equipamento pode se tornar um espaço confinado durante uma manutenção. Pense, por exemplo, um tanque que está sempre cheio durante a operação normal de uma fábrica e quando é feita a parada da planta para uma manutenção, ele se torna um espaço confinado a partir do momento em que é esvaziado para uma equipe trabalhar em seu interior. Mesmo que um local fechado não apresente uma atmosfera perigosa no momento, existe o potencial de que ele seja invadido por poeiras ou gases nocivos, o que torna essencial tomar diversos cuidados para a realização das atividades naquela área. Outros exemplos de espaços confinados que podemos citar são tanques, silos, vasos de pressão, colunas, casas de bombas, fornos, asas de avião, dutos de ventilação, trincheiras, reatores, diques, contêineres, vagões, valas e porões. Apesar de estarem presentes em diversos segmentos, as atividades realizadas nesses ambientes, eles podem ser basicamente resumidas em execução de manutenção, limpeza e reparos, inspeção ou instalação de equipamentos, operações de salvamentos e resgate de acidentados. Existem alguns riscos nos trabalhos em espaços confinados, devido às circunstâncias em que se encontram esses locais, como dificuldades de movimentação, falta de abertura e ventilação, bem como entrada e saída restrita. Os riscos de acidentes de trabalho tornam-se bastante altos. Vejamos quais são os riscos de atuar nessas atividades. Nos riscos físicos, nós temos os ruídos, calor e umidade, que são encontrados com frequência nesses ambientes. Nos riscos químicos, existem a presença de contaminantes e deficiência de oxigênio, que podem provocar asfixia, intoxicação e até mesmo a morte em casos mais graves. Os riscos biológicos, que são ratos, morcegos e insetos que têm acesso fácil a espaços confinados e são vetores de doenças contagiosas, como hospedeiros intermediários, o que torna esses locais ambientes propícios para micro-organismos patogênicos. Nos riscos ergonômicos, visto que o acesso e a movimentação são limitados, ambientes confinados podem exigir posturas desconfortáveis ou esforços excessivos. Nos riscos mecânicos, refere-se a trabalho em altura, inundação, impacto de ferramentas e materiais, erosões e desabamentos. O objetivo do procedimento é de identificar, monitorar, minimizar e mitigar os perigos e riscos provenientes das atividades desempenhadas pelos funcionários e ou subcontratados em espaços confinados. Falaremos agora sobre a PET, que é a Permissão de Entrada de Trabalho em Espaços Confinados. O que é a PET? A Permissão de Entrada e Trabalho é um documento que apresenta todas as medidas de controle relacionadas com as atividades em espaços confinados, de forma que sejam realizadas de maneira segura. Além disso, o documento também indica os procedimentos de emergência e salvamento nesses locais. Qualquer trabalho em ambiente confinado só pode ser iniciado depois da PET ter sido emitida. É interessante notar que esse documento tem data e hora de validade, de forma que, quando as atividades se estenderem por mais tempo do que previsto, é obrigatório solicitar a emissão de uma nova PET. Além de cada trabalhador cuidar da sua própria proteção, também existem equipamentos de proteção coletiva. Vejamos agora alguns deles. Nós temos os detectores portáteis de gases, os rádios comunicadores, explosímetros, sistema de iluminação em conformidade ao risco e classificação de área, extintores de incêndio, ventiladores, equipamentos de resgate e para minimizar os riscos de acidentes, é essencial que o empregador
e empregados, atendo às diretrizes presentes tanto na NBR 16.577 quanto na NR 33. Entre os principais cuidados, destacamos a descontaminação dos locais de trabalho, instalação de equipamentos de ventilação, sinalização adequada, isolamento da área, o uso de equipamentos de proteção individual e manutenção de limpeza. Cabe salientar que é dever do empregador garantir que todos os trabalhadores que exercem atividades em espaços confinados tenham acesso aos equipamentos obrigatórios que devem estar listados na nossa PET. O ambiente do espaço confinado, ele deve ser avaliado para se certificar de que não há presença de deficiência ou enriquecimento de oxigênio, temperaturas extremas, vapores inflamáveis, explosivos ou tóxicos, devendo ser feita com auxílio de instrumentos de leitura direta ou análises químicas, pois os materiais remanescentes podem livrar gases tóxicos ou inflamáveis. O monitoramento deve ser feito durante todo o serviço, mantendo as condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante a realização dos trabalhos. Apenas as pessoas qualificadas, isto é, treinadas, podem efetuar as medições de ar. Há treinamentos obrigatórios para o trabalho em espaços confinados. De acordo com a NR 33, trabalhadores autorizados, vigias e supervisores de entrada devem receber treinamento periódico a cada 12 meses. A carga horária e o conteúdo programático do curso variam conforme a atuação do empregado. Tendo em vista que o conteúdo programático abrange diversas áreas de conhecimento, a capacidade deve ser ministrada por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de engenharia de segurança e medicina do trabalho. A equipe de trabalho em um espaço confinado é composta pelo responsável técnico, o supervisor de entrada, o vigia e os trabalhadores autorizados. Cada um deles cumpre uma função específica do procedimento de trabalho dentro desses ambientes. Entenda as funções principais de cada um. Nós temos o responsável técnico, que é o profissional da segurança do trabalho, que está habilitado a identificar os espaços confinados e estruturar medidas técnicas de prevenção, de acordo com os vários aspectos da atividade: administrativo, recursos humanos, emergência e resgate. O supervisor de entrada, esse é o responsável pela emissão, implementação, encerramento e cancelamento da PET. Trata-se do formulário que apresenta os procedimentos a serem feitos antes da entrada do trabalhador. O vigia. A responsabilidade desse membro da equipe é monitorar e proteger os trabalhadores autorizados, observando a execução do trabalho e adotando os procedimentos de emergência caso ocorra alguma anomalia durante a atividade. Inclusive, os vigias não podem se dedicar a nenhuma outra atividade durante esse período, de forma que deem toda a atenção necessária ao trabalho que está sendo realizado. Afinal, a atuação dele está diretamente relacionada com a saúde e a vida dos outros colaboradores. Assim que a atividade está sendo encerrada, o vigia deve contar os trabalhadores que estão saindo do ambiente confinado, garantindo que todos deixem o local ao final do serviço. Trabalhador autorizado, ele deve cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos treinamentos, a fim de garantir que o trabalho seja realizado com qualidade e segurança. Com tudo que conversamos até aqui, fica fácil perceber o quão importante é o tema trabalho em espaço confinado, principalmente devido aos riscos que estão envolvidos nessas atividades. Conte com o SESMIT para controle e segurança das atividades e nunca se coloquem em riscos. Nos sinalizem sempre. Um ótimo dia de trabalho a todos. Falou em segurança, falou comigo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.